os jogos antigos eram mais assustadores do que os jogos atuais. Jogos como Resident Evil 0, Resident Evil 2, Outbreak e Code Verônica têm um charme e uma espécie de terror único capaz de causar mais medo do que os jogos atuais, que estão tão focados em gráficos perfeitos que esquecem a verdadeira essência do terror. Hoje, vamos começar a dissecar o que os jogos antigos tinham de tão especial. E oi, meu nome é Selena. Vamos começar com a câmera fixa. Nos jogos clássicos, o diretor era quem controlava o que você podia ver. Isso criava um suspense absurdo, porque você ouvia os gemidos dos zumbis, mas eles estavam escondidos em pontos cegos da tela. Então imagine, você tá andando, você escuta gemidos, grunhidos, passos, mas você não consegue ver de onde estava vindo. E você não tinha controle sobre isso. Era o medo do desconhecido puro, algo que a câmera livre no ombro dos jogos atuais acabou diminuindo. Inclusive, isso perdurou até o lançamento do Resident Evil 4, que já começou com um pontapé e uma nova mecânica de câmera, que é a câmera em terceira pessoa, só que por cima do ombro, então você consegue controlar para onde você vai olhar. Diferente dos jogos antigos, que era o jogo que decidia para onde você olhava. Trazendo um pouco do gancho dessa questão de movimentação de câmera, temos gameplay e movimentação. A movimentação travada e a impossibilidade de atirar andando fazia a gente sentir um medo, uma vulnerabilidade absurda. Somando com a escassez de munição e o desespero de precisar de uma cura e não achar, ou de uma máquina de escrever para salvar o jogo antes que você morra, a punição por errar dentro do jogo era muito maior do que nos jogos atuais, o que tornava cada encontro com o inimigo um evento de quase infarto, porque antes tudo era muito escasso. Munição, cura, ervas, e o fato do jogo não te dar uma direção concreta, como foi na maioria dos jogos clássicos, como por exemplo o Resident Evil Outbreak, que ele não deixa de cara uma orientação de para onde você tem que ir e o que você tem que fazer. Isso causa um desespero, porque é como se você estivesse naquele momento, no meio de um apocalipse zumbi, sem saber qual caminho você deve trilhar para sair de lá vivo. E era esse o pavor que tinha nos jogos antigos. Hoje tudo é muito de cara. Faça isso, deixe isso aqui, resolva esse problema, volte para cá. É muito entregue. E não é que os jogos tenham que ser difíceis a ponto de não serem jogáveis. Mas eu não sinto mais aquela dificuldade que os jogos antigos tinham. Aquele medo de realmente perder algo que os jogos tinham. Hoje você sabe que qualquer coisa que você faz, dá pra resolver e é só seguir em frente. Até mesmo em questões de animações. Vou dar um exemplo do Resident Evil Outbreak, que foi o que eu mais joguei e mais tive acesso. Era muito lento, dava tempo de causar o desespero, dava tempo de você ouvir os passos do zumbi que você não sabe de onde tá, enquanto você tenta destrancar uma porta. O fato de você ter que abrir o menu, pegar a chave, usar a chave, destrancar a porta, esperar a porta abrir para você entrar na porta e depois passar pelo outro lado, era o que, na minha opinião, causava um desespero de e se eu não conseguir? E se não der tempo? Eu vou morrer aqui agora. E eu acho que isso tirou o peso dos jogos. Eu sei que em alguns jogos atuais, como Resident Evil 7 e o Resident Evil Village, eles tentaram trazer coisas parecidas e ainda tinha isso um pouco nos remakes no Resident Evil 4 também. E como eu havia citado, os jogos antigos eles tinham uma calma, uma lentidão. Essa calma e lentidão abria espaço para o medo tomar conta. Você tinha que realmente esperar as coisas acontecerem para você progredir na missão. E você não tinha uma placa dizendo é aqui que você tem que vir, ou uma animação que te leva exatamente para onde você tem que ir. Você tinha que descobrir. Por exemplo, se você subia no telhado do prédio do Resident Evil Outbreak, não tinha nada indicando que você tinha que bater numa grade enferrujada que ela ia abrir um caminho para você conseguir fugir. Você poderia passar horas perdido no mapa, tentando entender como é que funcionava, até realmente perceber que ali tinha como quebrar. Não tem mais esse esforço para você usar seu cérebro enquanto você joga. Trazendo para um lado mais emocional, temos a ambientação do jogo. Os jogos de hoje são maravilhosos, eles têm gráficos incríveis, têm
detalhes maravilhosos, só que tem algo que peca em comparação aos jogos antigos. Dada a quantidade de recursos tão limitada que os programadores e designers tinham para produzir os jogos naquela época, os jogos eles já vinham prontos, eles já vinham com tudo já entregue na sua mão, sem você precisar de DLC, sem precisar de atualização de correção, tudo já vinha pronto. E esse pronto dos jogos era muito bem feito. A música, até o silêncio era apavorante, os detalhes, a tristeza, a melancolia. Você olhava em volta e você via o pedaço daqueles personagens, não literalmente, é claro, mas você via algum detalhe que lembrava aquele personagem que você iria ver morrer em algum momento do jogo. Você sentiu o peso do ambiente. Vou dar um exemplo novamente do Resident Evil Outbreak. Tem uma parte em específica que é a que mais me deixa um pouco angustiada, que é dentro do dormitório, quando você sobe o bar. Na verdade não é nem dormitório, é um trocador. Tem armários, que é como se fosse um lugar para os funcionários guardarem seus pertences. E quando você entra lá, o ambiente ele tem um som abafado, mas você consegue escutar os gritos de desespero das pessoas do lado de fora na cidade, enquanto toda a catástrofe de Raccoon City está acontecendo. Causa um peso de impunidade, de que você não pode fazer nada, você só tá ali tentando sobreviver. Você é só mais um sobrevivente no meio daquele inferno. E eu acho que essa é a diferença. Os jogos de hoje têm peso, mas são tão rápidos que não dá tempo de você realmente entender o que tá acontecendo ali. E eu entendo que o ritmo das coisas estão rápidos, mas isso tira o peso da própria narrativa que os jogos tentam trazer hoje. E eu acho que é isso que peca na construção de lore e da ambientação dos jogos de hoje. São ambientações lindas, os gráficos são hiperrealistas, mas eu sinto que não tem alma naquilo ali. Eu sei que eu só trouxe 3 tópicos sobre isso, e eu sei que tem muito mais outros detalhes que transformam esses jogos, em tão mais assustadores e pesados do que os jogos atuais. Um exemplo extra é que antes não ter tanta capacidade gráfica e tão realistas a ponto de você não conseguir ver os poros faciais do rosto do personagem, fazia com que nosso cérebro trabalhasse. Talvez pro mal, talvez pro bem, mas fazia nossa mente trabalhar e nossa imaginação criar imagens e talvez piorar o que já não estava bom. E hoje, apesar dos gráficos serem muito realistas e muito bonitos, eu sinto que é como se fosse uma máscara para esconder o fato do jogo não ter alma como tinha antigamente. É que isso fugiu um pouco do escopo de terror. Mas a conclusão é que os jogos antigos da franquia, especificamente Resident Evil, tinham, apesar de tudo, uma alma. Eu sei que eles tentam trazer essa mesma linha para os jogos atuais, com os gráficos atuais, mas não é a mesma coisa. O ambiente mais escuro, o silêncio, o medo, aquele tempo que você passava só andando pelos corredores tentando descobrir algum puzzle, ou tentando descobrir algum easter egg, ou algum segredo, ou parando para observar o ambiente que você tava, ou o desespero de você ter que esperar, de você ouvir e não ver, é algo que só tinha nos jogos antigos. E talvez nunca mais tenha em jogos atuais. Mas o ponto nem é nem o susto em si, mas é a sensação constante de que você tá dentro do jogo tentando sobreviver. Eu não sei se isso foi mais intensificado por ter jogado isso quando criança, e a mente de uma criança ela é mais fantasiosa do que a de um adulto. Eu ainda sinto a sensação que eu tinha quando era criança, quando eu jogo esses mesmos jogos hoje em dia. Talvez seja só eu, ou talvez realmente os jogos estão ficando rasos, sem uma real profundidade na história que ele quer passar. Eu citei Resident Evil 7 e o Village porque foram jogos que eu vi que, apesar de ser mais atualizado, ele causava ainda um terror, um medo. Você sentia na pele o que o Ethan estava sentindo. O que ele queria fazer ali. Ele queria salvar a esposa dele, ele queria salvar a filha dele. Você sentia aquele peso de: eu preciso ajudar esse cara a sair daqui. E eu acho que os jogos de hoje, que são de segmentos parecidos, estão perdendo também a alma com relação a isso. E isso não é uma crítica aos jogos de hoje, é só uma lembrança dos jogos antigos que a gente teve acesso e que era divertido de jogar. Hoje em dia tem facilitações para você ter acesso a jogos assim, como emuladores no computador, mas talvez eu trocaria um dia para voltar no tempo e poder jogar esses jogos com a mentalidade que eu tinha de antes. Mas aí fica a pergunta: vocês lembraram de algum jogo que apavorou a infância de vocês? Vocês concordam com esse vídeo? Ou discordam dele? Eu agradeço para quem ficou até o final. Agradeceria por um like
E, se caso gostem do meu conteúdo, se inscrevam no canal. É isso, tchau, tchau!